teu nome, Jesus. Era uma oliveira, um ramo quebrado, e o zambujeiro ali foi enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quantos podem dizer que Jesus vive na tua vida? Amém, irmãos? Levante tua mão e diz, glorifique esse Jesus maravilhoso. Aleluia, Senhor. Zambujeiro bravo não dá frutos bons, assim era eu no meu coração. E um belo dia tudo transformou, eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glorifique esse Jesus que merece toda a honra e toda a glória, igreja. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Aleluia. Glória a Deus. Quantos nós temos aqui de 200? Quantos, pastor? 11. Aquela irmã também está dando 200, irmã? Quantas ela está dando? Venha cá. Hã? Ah, só para receber oração, né? Eu vou orar por você, viu? Tá certo? Aqui nós temos então 11 dá quanto? Dá 2.200. Nós temos aqui 11 também que estão dando 100. Nós temos 3.300. Faltou só um pouquinho. Eu sei que teve aquela oferta mais aí, mas eu queria nesta oração, se Deus falou contigo, corresse aqui agora. Tem pessoas que estão esperando a gente chamar. Está vindo ali as pessoas. Fiquem em pé para a gente orar por eles, enquanto as pessoas estão vindo. Quantas pessoas estão vindo? Tem uma irmã também doando R$50. Quantos mais? Vamos ficar em pé para orar por eles aqui, irmãos? Vamos agora, vamos orar. Aleluia. Irmãos, Deus vai dar vitória, viu, irmão? Fica tranquilo. Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória, creia nisso. Não é em vão. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tem mais pessoas chegando. Oh, meu Deus, esse povo sempre gosta de vir depois. Mas estão aí com vontade de dar. Deus abençoe. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mais 2 de 50? De 100? R$100. Mais 2 de 100 chegaram aqui, meus irmãos. Aleluia. Fica aqui, minha filha, para receber a bênção no nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. Vamos orar agora no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A bênção era para estes que aceitaram o desafio. Aqueles que não aceitaram perderam a bênção, mas quem aceitou leva a bênção. Deus eterno e soberano, eu oro por essas vidas, Senhor, que foram tocados pelo projeto, Senhor, e estão ofertando com amor, Senhor, para a tua obra. Eu quero que o Senhor honre a fé dos teus filhos, Senhor, pelo teu poder e pela tua graça, Senhor. Eu ministro sobre eles agora a tua unção e que seja de bênção para as suas vidas, no nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Dê um abraço em você aqui, está um lado do outro aí, e Deus abençoe. Glória a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe vocês maravilhosamente por terem ofertado com muita alegria, com fé, para esta grande obra. Glória a Deus. Nós queremos agora, irmãos, passar a ouvir a mensagem da palavra de Deus, e depois da mensagem, o quarteto que está conosco vai louvar o Senhor Jesus com mais louvores nesta noite. Nós queremos aproveitar o tempo para que o Cláudio Gama pregue a palavra de Deus e faça uma oração em seu favor no encerramento deste trabalho. Gostaria de agradecer todas as equipes, as comissões que trabalharam nesta conferência. Eu gostaria de mencionar o nome de todos aqui, mas não é possível. Mas agradeço todos vocês. O sucesso deste trabalho está relacionado ao empenho, à dedicação, ao amor, à fé, à alegria que os irmãos e as irmãs trabalharam neste trabalho. Deus recompensa cada um de vocês grandemente, meus irmãos, e trabalhar denodadamente para que este evento tivesse o sucesso. Graças a Deus, Deus recompensará. E eu estarei indo nos setores de trabalho para agradecer cada equipe que trabalhou. E nós estaremos convocando vocês para uma reunião e uma prestação de conta para todas as equipes do resultado desta conferência, para nós fazer o nosso agradecimento e estarmos juntos por alguns momentos, certo, meus irmãos? Irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez, irmãos. Eu sei que não é demais. As irmãs que têm criança no colo, fiquem sentadas, mas quem puder, fique em pé para nós, nesse momento, receber aqui o pastor Cláudio Gama. Não posso deixar também de agradecer à Rádio Nova Esperança, 93.3 de Novo Hamburgo, que muito anunciou este evento. Você tem alguém aqui da direção da rádio? Nós agradecemos vocês grandemente. Agradecemos os nossos irmãos que em todo o nosso estado, no Brasil, em Portugal, na Inglaterra, no Japão, que estão assistindo pela TV online esta conferência, e muitos que ainda estão nesse momento participando deste encerramento. Deus abençoe vocês pelas orações que fizeram em favor deste trabalho. Orem pelos nossos projetos missionários.
E quem sentir de contribuir para esses projetos, nós deixamos o desafio para vocês, para que nos ajude nesses projetos missionários, e Deus vai recompensar poderosamente. Eu quero convidar o pastor Cláudio Gama nesse momento para estar assumindo aqui e ministrando a palavra do Senhor. Bendito seja Deus. Eu quero cumprimentar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Tributar louvores ao Deus dos céus por esse momento tão honroso que Ele nos proporciona, de poder estar com os santos do Senhor aqui nesta cidade, para exaltar o seu poderoso nome. Nossa gratidão a Deus pela vida, pela família e pelo ministério do pastor Pedro Dutra, que tornou-se um amigo e de uma forma muito honrosa tem nos recebido nesta casa, nos dado um voto de confiança, cedendo o seu altar para ministrarmos a palavra do Senhor Deus. Hoje a gente vai ler um texto da Bíblia Sagrada. Indiretamente não está ligado a uma mensagem missionária, mas evidencia um milagre produzido no ministério de um homem que tinha a chamada missionária. E você vai ver hoje a sua história de vida e que Deus é capaz de fazer para te ver em pé, usando poderosamente em suas mãos. Todos quanto trouxeram a Bíblia Sagrada ao culto de hoje, abra sua Bíblia agora, por favor, no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Capítulo de número 37. E no capítulo de número 37, nós vamos estar lendo os 10 primeiros versículos. E vamos tirar duas palavras que estão nesses 10 versículos, que vão servir de referencial para a nossa meditação na noite de hoje. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de número 1 ao versículo de número 10. Se você achou esse texto da Bíblia Sagrada, celebre ao Senhor Deus dizendo aleluia. Diz a versão bíblica que tenho em mãos: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles
espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e numeroso. Amém e amém. Não feche sua Bíblia. Nós vamos pegar duas palavras nesses 10 versículos e vamos fazer uma conexão e formar um tema para a gente ministrar hoje aqui aos senhores. Volte seus olhos ao versículo de número 1 e acompanhe comigo. Veja se está escrito isso na tua Bíblia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale, que estava cheio de quê? Então diga ossos. Diga ossos. Diga mais uma vez ossos. Agora você vai ver a situação desses ossos. Como está o estágio desses ossos, a fase desses ossos. Olhe para o versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam o quê? Sequíssimos. Veja, estavam o quê? Sequíssimos. Diga sequíssimos. Sequíssimos. Veja que não eram ossos secos. Não, a Bíblia não fala de secos, a Bíblia fala sequíssimo. Seco é uma coisa, sequíssimo é outra. É totalmente distinto. Sequíssimo é o superlativo de seco. Agora você vai ver o que Deus fez com esses ossos que estão totalmente sequíssimos. Olha para o 10. Você vai ver se Deus mandou enterrar ou o que Deus fez com esses ossos sequíssimos. Olha para o 10. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou aonde? Quem é este neles que está se referindo aqui? Os ossos sequíssimos. O Espírito entrou neles, ou seja, nos ossos sequíssimos. E olha o que vai acontecer com os ossos sequíssimos depois que o Espírito entra neles. Acompanhe o versículo 10. Entrou neles, e o primeiro milagre que aconteceu com eles foi o quê? Viveram. Segundo milagre, se puseram em pé. Terceiro milagre, o que eles vão ser transformados? Não é mais chamado de ossos secos. Agora eles são um exército em pé, vivo, grande e numeroso. Olha o que Deus fez. Pegou ossos secos e transformou em um grande exército. Diga comigo esta noite: de ossos secos a exército do Deus vivo. De ossos secos a exército do Deus vivo. De ossos secos a exército do Deus vivo. Antes de você se assentar, eu quero que você guarde isso. Talvez você chegou aqui hoje neste congresso, no osso, sequíssimo, sem nenhuma mais perspectiva de vida e de dias melhores na sua história. Mas Deus me trouxe a esta noite, a este lugar, para lhe dizer que Deus não vai permitir abrir a sua sepultura. E Ele vai pegar esses ossos secos e transformará em um grande exército.
Assentai-vos, por favor. Assentai-vos. Por uma questão de aproveitamento de tempo, para a gente aplicar esse texto à nossa vida espiritual, o capítulo 37 de Ezequiel, numa visão totalmente literal, ele está com a sua história, com a sua mensagem, com a sua profecia, voltada exclusivamente para Israel, o povo de Deus. Eu não vou entrar em detalhe nisto esta noite, por causa da necessidade que temos de aproveitar na íntegra o tempo que temos para aplicar a mensagem ao coração dos senhores. Mas a Bíblia nos dá autonomia, autoridade, dentro da hermenêutica, usar um texto literal de uma forma alegórica, tirando lições para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento. É a metodologia que eu vou usar esta noite. Eu vou usar esse texto de Ezequiel 37, totalmente alegórico, para aplicar a nossa realidade. E aqui nos identificarmos e descobrir que aqui está a nossa história de vida. O que exatamente está acontecendo no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel? O povo de Deus, a nação de Israel aqui representada, está vivendo um dos maiores ou piores momentos da sua história de vida. Está vivendo um período de crise existencial, um período de conflito consigo mesmo, conflito com o próprio Deus. Eles estão vivenciando um período mais crítico que um ser humano possa vivenciar na face da terra. E esta crise, ela é evidenciada no capítulo 37 de Ezequiel, quando o Senhor Deus não tem outra forma, outro modelo de comparar o seu povo a não ser a ossos secos. Só para que os irmãos tenham uma noção aqui hoje, eu não vou entrar em detalhe, porque na realidade bíblica do capítulo 37 de Ezequiel, não há ossos secos. No sentido literal, não existe ossos secos aqui. Existem seres humanos igual a mim, igual a você, com vida, exercendo suas atividades diárias. Só que este povo está no cativeiro babilônico, longe de tudo, longe de todos, longe do santuário, longe da comunhão do Deus dos céus, devido aos seus declínios, devido à sua apostasia, e por causa disso estão pagando um preço tão grande, ao ponto de Deus chamá-los e apresentá-los de ossos secos. Ossos secos é um resultado de uma decomposição de uma história de vida. Mas é neste momento que este povo está vivendo como ossos secos, que Deus intervém na sua história, que Deus atua na sua realidade de vida. E como que Deus vai mudar a sua história? Isso é descrito pelo profeta Ezequiel, quando ele descreve que ele vivenciou uma êxtase espiritual, uma viagem espiritual, que só pode entender isso ou quem crê realmente nas profecias bíblicas e na capacidade, na autonomia divina, da possibilidade da grandeza de Deus vivenciar um ser humano a êxtase espiritual, ou quem já vivenciou isso na sua própria carne. É o que Ezequiel vai vivenciar. E ele descreve isso no versículo 1, quando ele diz: e veio sobre mim a mão do Senhor. E ele usa um termo humano para revelar a grandeza de Deus, que numa linguagem técnica é uma linguagem antropomórfica, que ele usa Deus apresentando partes humanas, e ele vai se referir à mão do Senhor. E quando ele fala na mão do Senhor, ele está se referindo ao governo,
à majestade, à soberania, à autonomia, ao poder exclusivo do Todo-Poderoso. E quando ele diz, e veio sobre mim a mão do Senhor, é como se ele estivesse dizendo, veio sobre mim o poder do Senhor, veio sobre mim a majestade do Senhor, e eu passei a ser dominado pelo governo do Senhor. E ele passa a detalhar isso dizendo, e veio sobre mim o Espírito, e o Espírito me levou. Se você olhar detalhadamente aqui a Bíblia Sagrada, o Espírito vem, pega e não pergunta para ele aonde ele quer ir, não pergunta qual é o lugar que ele quer ir, não pergunta qual é o local aonde quer ir. Por quê? Porque o verdadeiro profeta não escolhe aonde vai, o verdadeiro profeta vai aonde o Espírito o leva, segundo a regência da sua vontade. E ele diz, o Espírito do Senhor me levou, sem perguntar para onde ele queria ir. O Espírito o levou, e o Espírito o leva e põe ele num lugar que não era um jardim, que não era um cume do monte e que não era um santuário. O Espírito o põe no meio de um vale. Só que este vale não estava vazio. Segundo a linguagem bíblica, este vale estava cheio de ossos. E quando ele, nesta êxtase espiritual, põe seus pés no meio do vale, ele recebe uma ordem, um comando, uma determinação. O Espírito chega para ele e diz assim, ande ao redor deles, com quem diz, eu não te trouxe aqui para viver, para contemplar tragédia de ninguém, eu te trouxe aqui para uma missão, então ande ao redor deles, comece a caminhar. E o profeta, quando começa a caminhar ao redor desses ossos, no meio do vale, ele faz uma anamnese da situação que ele está inserido, daquele drama. E nesta anamnese ele emite um diagnóstico. E nesse diagnóstico ele diz o seguinte, esses ossos não são poucos, são numerosos. E ele emite o segundo diagnóstico, e estão sequíssimos. Deixa eu parar um pouquinho nesta palavra sequíssimo. É o superlativo de seco. É o último estágio de uma sequidão. Ossos sequíssimos, ele não tem mais utilidade para nada, porque ele está num processo de esfarelamento, todo trincado, não serve para fazer botão e não serve para fazer sabão. Não tem utilidade para nada, porque os ossos estão se decompondo. E quando ele emite o diagnóstico, os ossos estão sequíssimos. Quem é que brada a sua voz no meio daquele vale? Quem é que ecoa a sua palavra dentro do vale? Quem é que verbaliza a sua palavra no meio do vale? Quem é que vai falar no meio daquele vale? O Senhor dos Exércitos, o Deus da segunda chance, o Deus da ressurreição, o Deus do milagre, o Deus da esperança, o Deus da restituição, o Deus do impossível, o Deus da glória da segunda casa. E o Senhor brada no meio do vale, falando a Ezequiel, com uma voz questionadora, com uma voz interrogativa. Enquanto Ezequiel lavrou o diagnóstico, estão sequíssimos, chega o Senhor Deus perguntando, e aí, filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel já tinha dito no versículo 12, não tem jeito, estão sequíssimos. E agora chega Deus perguntando, e aí, Ezequiel,
pode viver. Há jeito. O profeta que havia dito: não tem jeito, não tem solução, o único futuro para esses ossos secos é cavar sepultura e enterrar, porque estão sequíssimos. Agora o profeta não sabe dizer para Deus nem sim, nem não, nem talvez e nem provavelmente. O profeta não tem resposta. Ele vira para Deus e diz assim: olha Deus, como és tu que está perguntando, e eu sei que tu és grande, eu sou pequeno, tu és infinito, eu sou finito, tu és o Criador, eu sou o Criador, tu podes, eu não pode, tu conhece, eu não conheço, e eu sei que tu consegue enxergar coisa que eu não consigo enxergar. Então, Senhor Deus, na minha ótica, esses ossos não têm solução, não têm esperança, não tem milagre, mas é como tu estás perguntando, Senhor Deus, tu o sabes. Tu o sabes, tu o sabes. Aí o Senhor chega para ele e diz o seguinte: sabe por que eu te trouxe aqui para este vale? Eu te trouxe para este vale não para você viver contemplando tragédia, drama, derrota, fracasso, luto, sofrimento do meu povo. Eu te trouxe nesse vale para falar contigo que eu não te chamei para ser profeta, para você ser coveiro, para você enterrar o futuro do meu povo. Eu te chamei para você ser profeta, e eu te trouxe neste vale para você profetizar um milagre, para você profetizar uma esperança, para você profetizar a bênção da restituição no meio desses ossos. Então abra essa boca e profetize, abra os seus lábios e profetize, e você vai dizer assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deixa eu lhe chamar um detalhe aqui, senhores, dentro da linguagem bíblica, e eu vou me prender na linguagem bíblica. Diz que os ossos estão sequíssimos. Aí Deus manda Ezequiel profetizar assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E você já viu numa estrutura, numa essência biológica, ossos ouvir alguma coisa? Aí Deus diz: manda os ossos ouvir a minha palavra. Você vai entender isso daqui a pouco. Diz: ossos não têm aparelho de audição. Aí Deus diz: diga para eles para ouvir a minha palavra. E diga mais para eles que a partir de hoje eu começo a mudar a sua história. Diga para eles que eu vou fazer o meu espírito entrar neles, e eles vão viver. Diga para eles o seguinte: que todos os ossos que estão espalhados vão se juntar. E quando os ossos se juntar, diga para eles, Ezequiel, que eu vou cobrir os ossos de nervo. E eu vou pegar os nervos que cobrem os ossos secos, eu vou cobrir de carne. Eu vou pegar a carne que cobre os nervos, que cobre os ossos, eu vou cobrir de pele. E depois que eu cobrir de pele, eu porei o meu espírito. E então eles saberão quem é o Senhor, vosso Deus. Se Ezequiel, cada um de nós ia questionar, não ia profetizar, mas Ezequiel obedece na íntegra e começa a profetizar. E diz a Bíblia que conforme ele está profetizando, ele ouve um barulho, ele ouve um ruído, ele ouve um som, e segundo a linguagem bíblica, de osso se juntando ao seu osso. A estrutura esquelética estava totalmente separada. E diz o texto sagrado: osso ao seu osso. Deixa eu só abrir um leque, se der tempo eu vou falar um pouco sobre isso. Os ossos do braço não são as mesmas medidas dos ossos da perna. Os ossos das mãos não são as mesmas medidas dos ossos dos pés. Os ossos dos dedos das mãos não são as mesmas medidas dos ossos do dedo dos pés. Então, como que a Bíblia diz que cada osso se juntava ao seu osso? Como que esses ossos que estavam espalhados sabiam o seu lugar certinho na estrutura esquelética? Se der tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso.
E ele profetizando, ao som da profecia, os ossos se juntaram. E agora os ossos não estavam espalhados. A estrutura esquelética estava formada sobre o solo. Ele continua profetizando. Vem nervo, cobre os ossos. Ao som da profecia, vem carne, cobre os nervos. Ao som da profecia, vem a pele e cobre a carne que cobria os nervos e os nervos que cobriam os ossos. Agora já não tem ossos expostos. Agora já tem um corpo com aparência, com uma imagem formada no chão. E agora que aquele corpo está estendido no chão, cabeça, tronco e membro, só que tem toda a estrutura biológica, mas o profeta percebe um detalhe: falta o espírito da vida. E quando ele percebe que falta o espírito da vida, quem é que vai bradar pela segunda vez no meio do vale? O Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, vai bradar novamente no meio do vale. E agora o Senhor brada para ele, chegando e dizendo: filho do homem, profetiza ao Espírito. Olha aqui as duas dimensões da profecia. Você vê Deus mandando Ezequiel profetizar duas vezes no capítulo 37. Primeiro, profetiza aos ossos. Segunda, profetiza ao Espírito. Você não vai ver Deus mandando Ezequiel primeiro profetizar ao Espírito, porque Deus poderia dizer assim: profetiza o Espírito e o milagre acontecer em meio